construirmos a nossa igreja para a honra e glória do Senhor. Eu ia pregar sobre Mateus 14, mas aí abra sua Bíblia em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Conta uma história conhecida, mas que merece a nossa apreciação no dia de hoje. João, capítulo 3. A partir do versículo 1, nós encontramos a história de Nicodemos, quando foi se encontrar com Jesus. Eu gostaria então de ler com vocês alguns versos chamados Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém nasceu segunda vez. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele, assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como credes, se vos falar e no modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Sabe, aqui nós vemos dois homens, Nicodemos, Jesus, tendo basicamente um debate teológico mesmo, de sermos isso com Jesus. Por isso alguns jovens, por isso alguns adultos, em alguns ambientes, quando saem de casa, se vestem de uma maneira diferente de quando vêm à igreja. Se comportam de uma maneira diferente do que quando vêm à igreja. Fazem coisas diferentes do que quando estão na igreja. Vivem basicamente duas vidas. Nicodemos, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, tinha certeza disso, mas não queria ir durante o dia ter um encontro com Jesus quando ele estava no meio das multidões. Por quê? Porque ele não queria ser visto com Jesus. Por isso a Bíblia diz que Nicodemos foi à noite. A noite aqui é representado o momento onde você pode sair escondido, você pode sair sem ser visto, você pode fazer aquilo que espera que os outros não saibam. E Nicodemos não queria que soubessem que ele estava agora conversando com Jesus. Só que Jesus, ele podia ler o coração de Nicodemos e sabia da necessidade que ele tinha de conhecê-lo e de entregar o seu coração. Por isso algumas coisas aqui nós vemos no debate ou na conversa que eles tiveram naquela noite. A Bíblia diz que quando Nicodemos foi até Cristo, se apresentou, falou que admirava ele, que sabia que ele vinha da parte de Deus. Jesus não tinha nem ouvido nenhuma pergunta, mas ao mesmo tempo ele fala para Nicodemos: em verdade te digo. Quando Jesus fala em verdade, ele está querendo dizer o seguinte: olha, preste atenção, porque o que eu vou te falar é muito importante. Preste atenção, Nicodemos, porque eu não vou repetir. É algo que você deve ouvir, prestar atenção e procurar entender. E então
Jesus continua dizendo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é que isso tem a ver com Nicodemos dizer: olha, sabemos que tu vem da parte de Deus, porque o que tu fazes ninguém pode fazer se não vier de Deus. Não tinha nada a ver. Mas Jesus estava querendo dizer: olha, você precisa nascer de novo. Sabe, Nicodemos, de certa forma, até entendia o que ele estava querendo dizer, mas ele tenta desconversar, fazendo uma pergunta, tentando jogar para o outro lado. E é justamente quando ele diz: olha, como pode um homem nascer já sendo velho? Eu já sou adulto, já sou velho, como é que posso voltar ao ventre da minha mãe e ali ficar encolhidinho e mais uma vez nascer de novo? E então Jesus, ele é mais específico. Você precisa nascer da água e do Espírito. Sabe, o batismo de Jesus foi algo maravilhoso. A Bíblia ensina que o batismo, ele é para perdão dos nossos pecados, é para testemunho público, é também uma transformação de vida. É como se você fosse em direção ao pecado. Opa, não, eu tenho que mudar. E aí você é batizado e agora segue em direção a Cristo. É uma mudança de atitude. E isso nós vemos na vida de Saulo antes do batismo e Paulo após o batismo. Mas Jesus se batizou simplesmente para dizer o seguinte: olha, se eu que não tenho pecado nenhum me batizei, vocês que têm pecados, mais do que ninguém, precisam ser batizados. E agora ali com Nicodemos, ele dizia: Nicodemos, preste atenção, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus mais uma vez está dizendo: olha, quem não crê e for batizado, ou seja, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Era isso que Jesus estava dizendo novamente para os israelitas. A gente sabe que Nicodemos não foi batizado ali, mas a Bíblia também não fala se ele foi batizado depois. Mas Jesus dá uma pista no final aqui do episódio com Nicodemos, antes de Nicodemos se retirar e voltar para casa. Ele diz: Nicodemos, olha, eu vou te dizer uma coisa. Você lembra quando Moisés levantou a serpente no deserto? As pessoas estavam morrendo por causa das picadas das diversas serpentes que estavam ali. E aí Moisés foi até Deus e disse: Senhor, salva o povo. E aí Deus falou para ele: Moisés, manda as pessoas que trabalham com metal preparar uma serpente, colocá-la em uma madeira e você deve fincá-la na terra. Todo aquele que for picado por uma serpente, se olhar para aquela serpente, será salvo, ficará curado. E então Jesus disse: olha, você lembra daquela serpente? Pois é, o Filho do Homem também será pendurado, será levantado, e todo aquele que olhar para aquele que estará levantado também será salvo. Amém. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, é a mesma coisa que nós estarmos olhando para Cristo ali na cruz, dizendo só uma coisa para mim e para você: eu te perdoo todos os seus pecados, o meu sangue lava você de todos os seus pecados, e quando eu voltar, eu irei receber você, para que você viva comigo por toda a eternidade. Amém. Até porque foi isso que Cristo disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. Sabe, Jesus não morreu por uma classe pequena de pessoas, por um grupo especial. Ele não morreu só pelos que são adventistas da comunhão, não. Ele morreu por todo o mundo, por todas as pessoas, por todas. E a oportunidade de salvação é oferecida a todos que nele creem. Aí você pode perguntar: mas o texto que o pastor citou diz:
Se você crer e for batizado, será salvo. Se porém não crer, será condenado. E se não for batizado? E se não for batizado? Nós devemos entender que quando temos a oportunidade, devemos ser batizados. Amém. Mas é claro que se a oportunidade faltar no último momento da nossa vida, Deus não irá nos condenar porque não fomos batizados. Um exemplo clássico e prático é o ladrão da cruz. Ele se arrependeu, reconheceu a Cristo como seu Salvador no último minuto da sua vida, olhou para Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim. Jesus então disse: olha, você também estará comigo lá. Ele podia descer e ser batizado? Não podia. Mas Cristo garantiu a vida eterna. Inclusive, eu quero até voltar aqui para a igreja, né? De uma forma especial aqui do Fábio, né? E a Adriana, que é desde a nossa da juventude, e que como o pastor falou, o cristão já tem que buscar, né? Ter a atitude de buscar o Senhor, buscar o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos fazer aqui algumas aspectos em relação à profissão de fé. Para Bia e Bianca, vocês respondem se concordaram? Sim. Creio que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim, Bianca? Sim a todo pulmão, Bianca. Sim. Aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício pelos meus pecados e creio que é o pessoal. Creio que Deus em Cristo perdoou os meus pecados e me concedeu um novo coração e renuncio os pensamentos aos pecaminosos caminhos do mundo. Aceito pela fé a justiça de Cristo, meu intercessor no santuário celestial. Creio que a Bíblia é inspirada, a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática para o cristão. Aceito os 10 mandamentos como um transcrito do caráter de Deus e uma revelação de sua vontade. Aguardo a breve vinda de Jesus e a bendita esperança quando que é mortal ser vestido de mortalidade. Aceito o ensino bíblico dos dons espirituais e creio que o dom de profecia é um dom dos sinais identificadores da igreja remanescente. Creio na organização da igreja e é meu propósito adorar a Deus e sustentar essa igreja com ofertas de com influências pessoais. Conheço e compreendo os princípios bíblicos fundamentais, conforme ensinado pela igreja do sétimo dia. É meu propósito, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando minha vida de acordo com esses princípios. Aceito o ensino do Novo Testamento tocante ao batismo por imersão, mergulho, né? E desejo ser batizado dessa maneira como a palavra de Deus orienta. Aceito crer que a igreja do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas a fazer parte de sua comunhão e ser nela aceitas, desde ser membro da congregação local da igreja mundial. E Bianca como sendo novas membros da igreja. Se sim, levante a mão. Amém. Amém. Então, respondendo positivamente, elas vão agora. De andar com mãos dadas contigo em direção ao céu. Amém. O Senhor venha estar com ela, protegendo-a, abençoando-a, derramando sabedoria para que, ao crescer, venha testemunhar mais e mais o teu amor em sua vida. E assim, por meio desse testemunho, convidar outras pessoas a, juntamente com ela, caminhar a jornada dessa terra que culminará com a volta de Cristo. Amém. E com a vida eterna. Amém. Portanto, é com alegria, Bianca, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, eu te batizo para perdão dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deixarei
Santo Deus, Pai querido que estás nos céus, aqui está também a tua filha Beatriz, que assim como sua irmã, tomou a decisão de selar sua vida por teu santo batismo. Que o Senhor venha abençoá-la, que ao submergir e emergir, ela possa, a vida regressa e caminhar numa vida nova. Amém. Ao lado do Senhor em direção ao céu. Amém. Que ela tenha certeza de que nunca o Senhor abandonará, mas que todos os dias o Senhor estará ao seu lado. Amém. Mesmo que seja um dia triste, o Senhor ainda mesmo estará ao seu lado. E ela poderá se confortar, abraçar, segurar na tua mão e no final daquele dia olhar para trás e dizer que foi vencedor em Cristo Jesus. Amém. Portanto, é com alegria que, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, eu a batizo para perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Sempre estará de braços abertos, mas um dia ele voltará. E quando esse dia voltar, quando esse dia chegar, não haverá mais oportunidades. Haverá um momento na terra em que nós procuraremos a salvação e não iremos achar. A Bíblia fala em Hebreus 10, 37, que aquele que vem virá e não tardará. Jesus está voltando. E Ele espera que você e eu tomemos uma decisão diária, uma decisão realmente que está ao seu lado. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração por você que tem vontade de estar lá no céu, você que ainda não foi batizado e tem também vontade de um dia passar por essa experiência maravilhosa de entregar o coração a Cristo. Nós iremos ouvir uma música que será cantada nesse momento, e enquanto essa música estiver sendo cantada, que você se levante de onde estiver, venha até onde eu estou, e no final dessa música nós iremos então dedicar a sua vida ao Senhor.